Boa tarde a todos. Vou iniciar então a apresentação que tem o nome de Radiações e Grandezas, Conceitos Físicos. A ideia é fazer alguma retomada dos conceitos físicos das radiações, as partes mais importantes, né, os conceitos mais citados em normas. Então a ideia é fazer um apanhado de tudo isso, né? Então inicialmente fazer uma retomada de alguns conceitos mais básicos para que todo mundo saia do mesmo nível, né? Todo mundo fique nivelado nos conceitos para que mais para frente ninguém tenha dificuldade em entender, né, algum tipo de processo ou conceito mais complexo, né? Então, inicialmente é falar da diferença de radiação não ionizante para ionizante. Radiação como um todo, né, um conceito geral, é a transferência de energia de um ponto ao outro do espaço, né? Então, as radiações não ionizantes são aquelas que têm uma baixa frequência ou uma baixa energia, certo? Essa propagação das radiações não ionizantes vai se dar por ondas eletromagnéticas, que ocorrem em razão da presença de um campo elétrico e de um campo magnético, como citado aqui. E essas fontes das radiações não ionizantes podem ser naturais e podem ser não naturais. As fontes naturais, como por exemplo o Sol, e não naturais, como torres de rádio, e enfim. Aqui só para mostrar como que é gerada então uma onda eletromagnética a partir da a formação da onda eletromagnética parte da propagação do campo elétrico de um campo magnético, aqui o campo elétrico em azul e o campo magnético em vermelho, né, só para exemplificar como que ocorre essa propagação. Aqui, né, um gráfico, uma imagem muito famosa, né, dos espectros, na verdade das frequências de radiação e a classificação delas entre ionizante e não ionizante. No caso, eu estou falando aqui das não ionizantes, então vai até mais ou menos aqui a faixa do UV, né? Então o espectro visível está dentro da faixa do não ionizante. Aqui só uma outra imagem para tentar exemplificar de forma diferente o mesmo conceito de não ionizante para ionizante. Aqui a gente pode ver que as não ionizantes estão em verde e as ionizantes em vermelho. E aqui mostra um pouco do comprimento de onda, como ele vai se comportando até o aumento da frequência e ela acabar ficando ionizante, aumentar a energia dessa onda. Aqui só é um gráfico bem interessante que é utilizado muito em matérias como medicina nuclear, na física médica, que seria a tabela periódica a partir do decaimento radioativo, né? Então, os materiais que estão mais ao centro aqui dessa tabela são os materiais estáveis, como a gente pode ver aqui na escala, e quanto mais ele se afasta do centro, mais vai sendo a sua instabilidade, ou vai sendo menor o seu tempo de meia-vida. Então ele decai de forma mais rápida e acaba tendo uma estabilidade menor. Aqui a gente pode ver que existe o aumento do número atômico, como a gente pode ver aqui, o número atômico vai aumentando, e aqui no eixo X, no caso, o aumento do número atômico, e o aumento do número de nêutrons vai se dando no eixo Y, certo? Agora, né, após a iniciação do que é uma radiação não ionizante, a gente vai para as radiações ionizantes, que são aquelas que têm energia suficiente para excitar e ionizar o meio com a qual elas vão acabar interagindo. Aqui tem uma exemplificação de como acontece, né, que é um efeito de interação com o átomo. Quando a energia chega e consegue ejetar um elétron, quer dizer que essa radiação foi ionizante, porque excitou o meio e ionizou ele, acabou gerando uma instabilidade no meu átomo. Aqui tem um valor de energia, né? A energia cinética ou quântica, digamos, da ligação ou da energia que essa radiação tem que ter para quebrar alguma ligação no átomo vai de 4 a 25 eletronvolts. Então essa aqui é a faixa que uma radiação tem que ter de energia mínima para ser considerada ionizante. Claro que existem outros fatores, né, como a conformação do meio em que essa radiação vai estar incidindo, mas se ela tiver menos de 4 eletronvolts de energia, provavelmente ela não vai ionizar aquele meio, porque essa aqui é a ligação mínima, na verdade a energia mínima que um elétron tem com o seu átomo. Então se tu não conseguir chegar no mínimo a essa energia, tu não vai conseguir tirar aquele elétron da ligação com o átomo, né? Ou vai ou não vai, né? Não tem um meio elétron sair do átomo. E aí dentro das radiações ionizantes existem as radiações diretamente ionizantes e as indiretamente ionizantes. As diretamente ionizantes são aquelas partículas carregadas, ou seja, que têm carga elétrica. Essa deposição de energia
vai acabar se dando então de forma direta, com pequenas interações coulombianas, ou seja, ações de força elétrica, né? Então quando esse meu átomo, por exemplo, uma radiação alfa incidir sobre um material, a interação que vai acontecer vai ser por força coulombiana, força elétrica, e essa deposição de energia vai se dar de forma direta. Então a gente só pode afirmar que existe uma deposição de energia no meio quando essa deposição de energia se der por partículas carregadas. Se as partículas forem não carregadas, elas não depositam energia diretamente no meio. Elas vão passar energia para uma partícula carregada, e então essa partícula carregada que vai depositar energia no meio, caracterizando a dose, que a gente vai falar mais para frente. Eu trouxe aqui então alguns exemplos de partículas de radiações diretamente ionizantes, né? A partícula alfa, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, é o próprio próton, o deutério, o trítio, píons, elétrons, pósitrons rápidos, né? Que são partículas beta. A gente vai falar mais para frente também. Bom, aqui tirando essa parte do raio gama, a radiação alfa e a radiação beta são radiações diretamente ionizantes, porque elas têm carga, né? A carga elétrica da radiação alfa vai acabar, é como se ela fosse um núcleo do átomo de hélio, então vai depositar energia no meio e é considerado diretamente ionizante, enquanto que a radiação beta é considerada também diretamente ionizante, ela pode ser beta menos ou beta mais, a depender do tipo de transformação que for. Se passar de um nêutron para um próton, vai se transformar em radiação beta menos. Se a transformação for de um próton para um nêutron, ele vai acabar emitindo um pósitron, certo? E agora as radiações indiretamente ionizantes, que são aquelas partículas descarregadas. Então a gente pode citar, por exemplo, fótons de raio-x e raio gama e os nêutrons. Por que fótons de raio-x e raio gama apenas, né? Porque os fótons de raio-x e raio gama são os únicos que se encontram, lembram lá da imagem, na faixa da radiação ionizante. Então existem fótons que são ionizantes, e esses fótons então são de raio-x e de raio gama. E os nêutrons, por mais que sejam partículas, elas não são carregadas. A carga total do nêutron é zero, então a deposição de energia não vai se dar diretamente no nêutron. Ele vai primeiro transferir a sua energia para uma partícula carregada e depois vai então ocorrer a deposição a partir da partícula carregada, não da não carregada. Bom, então eu vou pausar por aqui agora. No próximo vídeo então a gente vai falar então um pouco sobre as grandezas e unidades em si, né, entrar realmente de cabeça nas principais grandezas e unidades das radiações ionizantes. Aqui foi primeiro uma breve introdução aos conceitos, aos fenômenos e a divisão do que é radiação ionizante, indiretamente ionizante, diretamente, o que é não ionizante, só para que todo mundo parta do mesmo princípio, certo?